Daí, galera do canal História com Bolacha, Charles aqui para mais uma aula, hoje num formato diferente, mais para uma audioaula do que videoaula. Devido ao momento que estamos vivendo, precisamos ser mais dinâmicos, então para editar uma videoaula demora um pouco mais e uma audioaula é um pouquinho mais rápido, que não necessita tantas imagens. Se possivelmente mais tarde houver a possibilidade, eu posso estar repostando aí com imagens para ficar melhor. E se tudo der certo, eu disponibilizo esta audioaula no canal de podcast, onde você pode baixar somente o áudio. E lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e se curtir esta audioaula, deixe o seu like. E esta audioaula é de história sobre República Velha, mas como essa audioaula é voltada para uma turma que eu tenho de história lá na Escola Municipal Padre Feijó, deixo um abração para vocês e para todos que seguem e acompanham o canal. Essa aula é em específico para eles, mas pode ser utilizado para outros alunos de outras escolas do 9º ano ou até do 3º ano que estudam um conteúdo semelhante. Vamos a esta aula. Lá com eles a gente já estudou a primeira parte da República Velha, que fala ali da República da Espada, e entramos na República Oligárquica. Então, lembrando que República da Espada recebeu esse nome devido aos seus primeiros presidentes serem militares, e a República Oligárquica é o período da história do Brasil onde o governo se manteve na mão de poucos, oligarquia, governo de poucos. Então foi posterior ao governo de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então vamos lá, começando. A Primeira República, a partir de 1894, com a eleição de Prudente de Moraes, o governo federal passou a ser ocupado por políticos civis. Esse período, que vai de 1894 até 1930, ficou conhecido como República Velha, República do Café com Leite ou República dos Coronéis. Nos primeiros tempos da República, as regras eleitorais mudaram um pouco. O direito ao voto foi reservado aos homens alfabetizados maiores de 21 anos. Dessa maneira, foram excluídos de votar analfabetos, cerca de 80% da população masculina, as mulheres, os indígenas, os mendigos, os soldados e os religiosos. Então, por mais que o voto foi liberado para mais pessoas, ainda assim, poucos votavam. Então, quem daquela época que não era rico tinha uma instrução, um conhecimento, um estudo, sabia ler e escrever para poder votar. Então, o voto ficou elitizado. Obviamente, ricos votavam no primeiro momento, é claro, né? Além do direito ao voto ser restrito, eleitores não podiam votar livremente, já que os poderosos, principalmente os coronéis, não queriam perder as eleições. Por isso, faziam de tudo para vencer, utilizando pressões, violência e até fraudes. Então vamos aos coronéis e ao voto de cabresto. Na República, designava-se a palavra coronel ao chefe político de uma região, que geralmente era um fazendeiro. O sistema de dominação e aliança dos coronéis ficou chamado de coronelismo. Os trabalhadores dos coronéis eram explorados por isso. Por vezes, os coronéis favoreciam as pessoas de algumas maneiras. A concessão de favores ficou conhecida como clientelismo. Em troca dos favores, geralmente os coronéis exigiam o tão querido voto. Desse modo, elegiam candidatos de sua preferência ou até eles mesmos, se estes fossem candidatos. Caso alguém negasse de votar em quem o coronel pedia, eles podiam sofrer sérias consequências. Algumas violências, né, ou podiam ser pressões, podiam perder o seu emprego, a sua moradia, porque muitos trabalhadores às vezes viviam nas terras dos coronéis, seus patrões, e se não votassem, podiam perder então esse emprego, a sua moradia. Essas pressões, elas eram possíveis porque naquela época, diferente de hoje, o voto era aberto, ou seja, os eleitores declaravam publicamente o nome de seu candidato. Esse voto controlado ficou conhecido como voto de cabresto. Para quem não conhece, o cabresto é um instrumento de corda usado para guiar, controlar o cavalo. Assim, os eleitores eram comparados com animais. Após o fechamento das urnas eleitorais, também ocorriam muitas fraudes para garantir o sucesso dos candidatos dos coronéis. Exemplos de fraude: a falsificação de documentos de eleitores, a utilização do nome de eleitores que já haviam morrido, o furto e a violação de urnas. Essa história de
ver defunto votar, isso a gente não precisa ir muito longe, muitos anos atrás existir, né? Então não faz muito tempo que ainda morto votava, tá? Os fraudes. Uma outra política muito famosa neste período era a política dos governadores. Em linhas gerais, a política dos governadores funcionava da seguinte maneira: os governadores de estado apoiavam o governo federal, ajudando a eleger parlamentares favoráveis ao presidente da República. Em troca, o presidente concedia mais verbas e mais favores a seus aliados. Ao longo da Primeira República, a troca de favores entre políticos, o clientelismo e a corrupção garantiram a permanência das oligarquias no poder, aquele pequeno grupo ali se mantendo sempre no poder. Nessa época, não existia uma justiça eleitoral independente. O que havia era uma comissão de verificação no Congresso que julgava conforme a sua vontade o resultado das eleições. A prática de não reconhecer a vitória dos adversários ficou conhecida como degola. Então era um órgão do governo que trabalhava em benefício, obviamente, de quem? Do próprio governo. Então quando a gente fala em oligarquias da República Velha, a gente sempre lembra de duas em específico, as duas principais, que são a oligarquia mineira e a paulista. Então os paulistas e os mineiros. Entre os anos de 1894 e 1930, vários presidentes da República foram indicados de acordo com as alianças entre os políticos mineiros, grande produção de leite, e os grupos políticos de São Paulo, produção de café. Daí surgiu então a conhecida expressão política do café com leite. Eles se alternavam ao longo dos anos politicamente no poder. Um ano geralmente era assim, um ano o presidente seria indicado pelos mineiros, outro ano o presidente indicado pelos paulistas. Entretanto, estudos recentes mostram que mineiros e paulistas não controlavam de forma exclusiva o governo da República. Existiam outros estados importantes no cenário político, como o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, a Bahia e Pernambuco. Ao lado dos paulistas e mineiros, os grupos políticos desses estados participavam intensamente das eleições presidenciais. Além disso, nem sempre paulistas e mineiros concordavam quanto à sucessão presidencial. Por exemplo, em 1910, políticos paulistas queriam que Rui Barbosa sucedesse o governo de Afonso Pena e Nilo Peçanha, enquanto mineiros preferiram Hermes da Fonseca, que saiu como então vitorioso nessa disputa. E as mulheres naquele período, como é que estavam? Como se organizavam com a República? Veio a expectativa de que talvez as mulheres pudessem votar, mas isso demorou um bom tempo para poder acontecer. Em 1920, Berta Lutz fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher para lutar pela igualdade de salários e pelo direito das mulheres ao voto. No entanto, esse direito só foi conquistado a partir do Código Eleitoral de 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. Desde então, a participação feminina na vida política brasileira vem crescendo ao longo dos anos. Atualmente, as mulheres têm ocupado vários cargos eletivos na presidência, nas prefeituras, nos governos estaduais e no Congresso Nacional. Também se ampliou a presença delas no poder judiciário. Além disso, houve mudanças significativas no mundo do trabalho. Em 1973, apenas 31% da população economicamente ativa era do sexo feminino. Já em 2009, as mulheres eram 43,9% do total. No entanto, um problema ainda precisa ser resolvido. Os salários das mulheres são, em média, menores que os dos homens, mesmo quando exercem a mesma função. Essa diferença de salário ainda está ali na casa dos 20, 21%, mais ou menos. É uma média. Tem lugares, profissões, onde essa diferença pode ser bem maior. Então segue ainda a luta das mulheres pela igualdade no trabalho. Como vimos, os índios foram deixados de lado do processo eleitoral junto com as mulheres. Então, como ficou a questão indígena no Brasil durante a República? Em 1910, com o objetivo de proteger os indígenas, o governo federal criou o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, dirigido pelo militar e sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon, ou Marechal Rondon. A criação do SPI ocorreu ao mesmo tempo em que as atividades econômicas do Brasil se expandiam para o interior. Por isso, haviam muitos conflitos por terras envolvendo poceiros e indígenas. O que são poceiros? É aquela pessoa que detém a posse de alguma coisa, por exemplo, terra. O SPI deveria agir para preservar as terras e as culturas indígenas. Porém, na prática, isso não aconteceu. Muitos povos foram transferidos de suas terras e reunidos em territórios diferentes, nas chamadas colônias indígenas. Nessa época, ser indígena era considerado uma situação
transitória, porque as políticas públicas na Primeira República tinham o objetivo de aos poucos transformar os indígenas em trabalhadores assalariados, obrigando-os a abandonar suas terras e seus hábitos e sua cultura. Imagina só, você ser tirado da sua terra, onde você nasceu, onde você se criou, onde a sua cultura se desenvolveu, você é levado para um outro lugar onde é que os chefes brancos da sociedade escolheram para você. Mas o primeiro momento, a ideia deles era transformar eles em brancos, e eles deveriam abandonar todos os seus hábitos, sua cultura. Isso é muito etnocêntrico. No plano jurídico, os indígenas foram tratados como relativamente incapazes, ou seja, não eram considerados cidadãos plenos e tinham de ser representados por agentes do governo. O SPI funcionou em diversos formatos até o ano de 67, quando então foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão que existe até os dias de hoje. Sobre a terra, a produção agrícola do Brasil. Durante a Primeira República, o café foi o principal produto exportado pelo Brasil. Nesse período, o café brasileiro abasteceu 2/3 do mercado mundial. Se a gente pegasse ali o período da República Velha, que é 1889 até 1930, nós vamos ter ali em média, esse número varia um pouquinho, mas a gente pode dizer em média ali, 60% das exportações brasileiras eram o café. Então o Brasil se tornou muito dependente deste café, ele trazia muita riqueza, claro, por um bom tempo, mas tornamos muito dependentes. E quando a gente nos torna muito dependente de um certo produto, quando este produto não vende bem a nossa economia, vai mal. Então, durante a República Velha houve uma valorização muito grande do café. O aumento do consumo de café na Europa e nos Estados Unidos expandiu a cafeicultura brasileira. A riqueza acumulada com a exportação de café possibilitou o desenvolvimento de atividades industriais e de serviços tipicamente urbanos, principalmente na capital paulista e na cidade de Santos. Nessa época, ampliaram-se os transportes urbanos, investiu-se na pavimentação de ruas, na iluminação, no fornecimento de água e o comércio cresceu. Expandiram-se também as estradas de ferro. Em São Paulo, de modo geral, as ferrovias contaram com o investimento do Estado e de empréstimos brasileiros e estrangeiros, sobretudo ingleses, que eram grandes financiadores das ferrovias aqui no Brasil daquele período. Então, graças ao café, nós vamos ter o surgimento dos barões do café, que eram assim chamados grandes produtores que enriqueceram, ganharam muito dinheiro com a produção do café. Esses caras vão acumular tanta riqueza e vão ostentar elas com seus grandes casarões, principalmente na Avenida Paulista, em São Paulo, mas nas cidades, né, eles vão construir suas grandes mansões. Nós vamos ter um aumento da urbanização, nós vamos ter um aumento da atividade industrial, então por isso que nós vamos ter um aumento da urbanização, mais pessoas indo para as cidades. Nós vamos ter as ferrovias para o transporte deste café e daí aproveita-se para transportar pessoas também, principalmente tudo isso acontecendo no estado de São Paulo. Por isso que hoje o estado de São Paulo é o mais rico, mais industrializado, mais desenvolvido. Isso não é de hoje, isso vem desde lá da época do ciclo do café, desde a época que o café era um grande produto. Ah, mas por que em São Paulo? Era em São Paulo o maior estado produtor de café. Se era o maior produtor de café, tinha as pessoas mais ricas do Brasil, e essas pessoas vão diversificar o seu ganho investindo em indústrias, e essas indústrias vão ficar no lugar onde essas pessoas moram, que é São Paulo. Com as exportações em alta, os cafeicultores aumentaram suas plantações. No entanto, em um certo momento, a produção de café foi bem maior que o consumo mundial do produto. Isso gerou uma crise chamada de superprodução, pois existia mais café do que consumidores dispostos a comprá-lo. Então, estoques imensos do produto se acumulavam e os preços desabaram. Então, entra em cena aquela lei mundialmente famosa, que é a lei da oferta e da procura. Quando você tem uma oferta de produto maior que a procura, a tendência é que os preços caiam. E quando você tem uma procura maior que a oferta, a tendência dos preços subirem. É verdade. Então, como nós tínhamos uma produção maior que a procura, o preço caía. E isso vai gerar uma consequência chamada política de valorização do café. Isso nos leva ao então conhecido Convênio de Taubaté.
Em 1906, os cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram para solucionar a crise da produção de café. Nesse encontro foi realizado um acordo entre produtores e o governo federal, conhecido como Convênio de Taubaté. De acordo com o convênio, em épocas de superprodução, o governo adotaria uma política de valorização do produto. Assim, o café excedente seria comprado pelo governo e estocado para ser vendido quando os preços subissem. Para comprar esse café, o governo faria empréstimo no exterior. A proposta colocada em prática garantiu o lucro dos cafeicultores, só que os estoques do governo aumentavam ano após ano e nunca surgia uma oportunidade para vender o café. Isso se tornou um problema para os cofres públicos. Os produtores, por sua vez, investiram seus lucros na plantação de mais café, já que a venda do produto estava garantida pelo governo. Eles se aproveitavam da situação, ganhavam seu dinheirinho, cada vez aumentava a produção, cada vez ganhavam mais dinheiro, porque eles não sentiram as consequências da lei da oferta e procura. Resolveram o problema colocando na conta de quem? Do Estado. O governo gastava com o café, muitas vezes, como a gente viu, com empréstimos vindos do exterior, e no final o povo... No final, quem pagou essa salgada conta foi o povo, em geral com os seus impostos. Esses impostos eram revertidos para saldar as dívidas dos empréstimos que vinham do exterior. Então, esses recursos eram destinados para pagar, os recursos dos impostos, eram destinados para pagar a dívida, o que fazia com que o governo investisse menos no Brasil, investisse menos aonde necessitava, e as pessoas ficavam cada vez mais sem ajuda do governo. Nem só de café vivia o Brasil naquele período. Uma outra atividade ficou bem conhecida, se destacou na época da Primeira República, foi a borracha. Produzida com o látex extraído das seringueiras, a borracha tornou-se um produto de grande procura nos países industrializados, sendo utilizada especialmente na produção de pneus. A maior reserva de seringueiras do mundo estava na Amazônia. Naquele período, o Brasil passou a suprir quase toda a demanda mundial por borracha. Entre 1891 e 1918, a região amazônica atraiu trabalhadores de outras regiões, sobretudo do Nordeste, além de investimentos nacionais e estrangeiros. Cidades como Manaus e Belém viveram uma época de grande esplendor, muita riqueza. E um desses investimentos estrangeiros veio do dono da Ford, que viu no Brasil a possibilidade de ele dominar o processo ali de produção do látex, extração e o desenvolvimento dos pneus. Ele criou a Fordland lá no Amazonas. Não deu muito certo, virou uma cidade fantasma e anos mais tarde o seu filho vendeu a Fordland de volta para o governo. Então foi uma ideia que não deu muito certo. Por quê? A borracha brasileira teve dificuldades para concorrer com a borracha das colônias inglesas no sudeste da Ásia. Chegou a abastecer cerca de 65% do mercado mundial. Essa situação se reverteu apenas durante a Segunda Guerra Mundial, quando a procura cresceu e os produtores brasileiros voltaram a exportar o produto em maior escala. Com o crescimento da economia, o desenvolvimento de novas atividades, vamos ter aí um aumento do número de imigrantes, pois o Brasil demandava de mão de obra. Então, entre os anos de 1890 e 1930, calcula-se que cerca de 3,5 milhões de europeus asiáticos imigraram para o Brasil. Eles vieram para o país buscando trabalho, melhores condições de vida e talvez sonhando em enriquecer. A maioria dos imigrantes foi para trabalhar nas lavouras de café e uma minoria nas indústrias, no comércio e no setor de serviços. Naquela época, eles incentivaram a vinda de imigrantes por dois motivos. Eu brinco que a ideia deles era matar dois coelhos com uma cajadada só, porque faltava mão de obra e, para os políticos da época, o Brasil era um país muito, vamos dizer assim, negro. Eles queriam um Brasil mais esbranquiçado, mais branco, mais parecido com a Europa. Então, como você vai transformar o Brasil em um país mais branco? Trazendo brancos da Europa para cá. Isso se chamou política do branqueamento. Então, não estou dizendo que isso foi certo, só estou dizendo para vocês que isso existiu. Foi uma ideia deles naquela época de trazer mais brancos para cá e diminuir a quantidade proporcional de negros dentro da população. Isso já vem desde a época do Império.
Se manteve aí essa política do branqueamento nos primeiros anos da República. Nessas 4 décadas, os italianos representaram cerca de 33% dos imigrantes que chegaram ao país. Na sequência, vieram os portugueses, 29%, em seguida os espanhóis, 15%. Outros grupos vieram em menor número, como os alemães, os japoneses, principalmente esses japoneses em São Paulo, os sírios, os libaneses, os russos, os lituanos e os austríacos. O estado de São Paulo recebeu aproximadamente 57% destes imigrantes. Mas o que explica essa força de atração exercida por São Paulo? Vamos ver então a seguir o que justifica. A expansão das plantações de café no estado, que dependia de mão de obra barata, em abundância. A política de incentivo à imigração do governo paulista, com propagandas que eram folhetos, jornais, cartazes, nesses países europeus e asiáticos. Concessão de passagens e alojamento para os trabalhadores nos primeiros dias após a chegada. Claro que muitas vezes estes valores seriam cobrados depois com descontos nos rendimentos destes imigrantes. Não saía de graça. A maioria dos fazendeiros cobrava essa conta depois, e alguns até com juros elevados. Teve gente até que veio para o Brasil, viu como era a situação e deitou o cabelo e voltou para a Europa. Claro, a maioria não tinha condições, então teve que aqui permanecer. A vinda dos imigrantes trouxe mudanças, principalmente no Sudeste e no Sul. Os hábitos dos imigrantes transformaram a alimentação, a moradia e a rotina de trabalho dos brasileiros. E é claro também que influenciou na nossa cultura. Vimos dos trabalhadores imigrantes, então vamos ver um pouquinho também sobre os trabalhadores negros. Os trabalhadores negros, após a abolição da escravidão, mantiveram-se nas mais diversas atividades produtivas. Tornaram-se assalariados, trabalhando tanto no campo quanto na cidade. Conviveram em vários lugares com os imigrantes que chegavam ao país. E a vida destes negros não foi nem um pouco fácil nesses primeiros anos. Sofriam preconceitos e tudo mais. Imagina como é hoje. Na época era muito pior a questão do racismo, a questão da oportunidade de emprego era muito pior em relação a hoje. Se hoje já é complicado, na época era muito pior. A inserção dos negros no mercado de trabalho foi dificultada pela ausência de políticas públicas voltadas para essa população após a abolição. Homens e mulheres negros não foram compensados pelos danos causados pela escravidão. Os governos republicanos não se empenharam em promover acesso à educação e à terra para a população negra. Além disso, os negros enfrentavam, como eu já falei antes, o racismo, que prejudicava a sua integração à cidadania ao mundo do trabalho. Em relação à industrialização e à urbanização, atualmente a atividade econômica do Brasil é bem mais diversificada em relação como era no passado. Nós temos tanto serviços quanto a produção de bens industriais e agropecuária. Além disso, de acordo com o censo 2010, podemos dizer que a cada 100 brasileiros, 84 vivem nas cidades e 16 no campo. Durante a Primeira República, porém, a situação do país era diferente. Segundo os dados lá da época de 1920, a agricultura empregava 6,3 milhões de pessoas, representando 69,7% dos trabalhadores, serviços 1,5 milhões, representando 16,5%, e a indústria 1,2, 13,8% dos trabalhadores. Hoje esses números são um pouco diferentes, nós temos serviços em primeiro, indústria em segundo e agropecuária em terceiro. Ao longo da Primeira República, algumas cidades brasileiras cresceram com o aumento da população, o desenvolvimento do comércio e o avanço da industrialização. A urbanização impactou várias regiões do país, embora a atividade rural mantivesse a sua grande importância econômica. Uma das causas do avanço industrial foi o processo de substituição de importações, ou seja, as importações de produtos industrializados foram sendo substituídas no país. Deixamos de importar para produzir aqui. Então vamos entender um pouquinho como isso aconteceu. Durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, que nós vamos estudar em um outro momento mais para frente, evento esse que o Brasil participou no finalzinho dele, o Brasil teve dificuldade de importar produtos industrializados, sobretudo da Europa, principal palco do conflito. Então, como esses países estavam em guerra, eles não tinham como produzir e mandar para outros países, eles tinham que abastecer a sua nação. Então, para suprir essas importações, houve aqui no Brasil um estímulo à instalação de fábricas que produzissem, por exemplo, roupas, calçados, materiais de construção, móveis e alimentos, produtos que anteriormente vinham, na sua grande maioria, de fora. Nesse contexto, a riqueza acumulada nas exportações
plantações de café contribuiu para expandir a indústria nacional. Em 1920, São Paulo tornou-se o principal centro industrial brasileiro, com 31% das fábricas, seguido pelo Rio de Janeiro com 20,8% e o Rio Grande do Sul com 11%. Destacavam-se naquele momento os setores têxtil, de algodão, alimentos e bebidas e roupa. Como falamos que aumentou a produção industrial no Brasil, vai aumentar obviamente a quantidade de operários. Como é que será que viviam os operários naquele momento histórico? Cada vez mais trabalhadores conseguiam emprego nas indústrias, o que trouxe mudança para as cidades. Os operários e outros trabalhadores pobres enfrentavam problemas da exclusão social, como moradias precárias, falta de saneamento básico, ausência de acesso à saúde pública. Entre as moradias precárias estavam os famosos cortiços, que se caracterizavam por um conjunto de pequenas casas, onde os moradores tinham, por exemplo, que compartilhar um único banheiro, um único tanque para lavar as roupas. Diante dessas condições, os operários passavam a lutar por direitos sociais e participação política, lembrando que eles ainda não votavam, porque tinha que ter mais de 21 anos, homem e saber ler e escrever, ser alfabetizado. Nas fábricas, as condições de trabalho dos operários também eram difíceis. Trabalhava-se até 15 horas por dia, de segunda a sábado e às vezes aos domingos. Não havia direitos trabalhistas como salário mínimo, férias, horas extra ou jornada de trabalho definida. Naquela época, se caso o operário se machucasse durante o trabalho, era demitido sem qualquer tipo de auxílio. As instalações industriais eram apertadas, mal iluminadas, quentes, sem ventilação. Geralmente, não se cuidava da higiene e da segurança das fábricas. Por isso, ocorriam muitos acidentes de trabalho e doenças. As principais vítimas eram as crianças. E sim, muitas crianças naquela época trabalhavam para colaborar com a renda da família, que não era muito, os salários eram baixos, então quanto mais pessoas da família trabalhavam, melhor. Houve então protestos e reivindicações dos operários. As organizações operacionais, como os sindicatos que lutavam por direitos trabalhistas, se fortaleciam. Lembrando que naquele período não havia ainda direito constitucional à associação, então não havia uma lei que garantisse o direito deles se associarem a um sindicato, por exemplo. Entre as correntes políticas que influenciavam o movimento operário, destacou-se de início o anarquismo, mas havia outras tendências atuantes, como a corrente católica, que procurava afastar o operário da influência anarquista e socialista, que eram contra a religião, entre outras coisas, contra o governo também. E o sindicalismo revolucionário, que defendia a greve como o principal instrumento de luta. Com os ânimos esquentando, as pessoas se unindo em grupos, em julho de 1917, em São Paulo, foi organizada a primeira greve geral do Brasil, motivada obviamente pelos descontentamentos dos operários com as condições de trabalho que enfrentavam. Durante a greve de 1917, houve uma repressão policial, em que a manifestação do dia 9 de julho, o jovem sapateiro e anarquista José Martins morreu baleado por tropas do governo. Esse fato ampliou a greve, que se estendeu para outras fábricas de São Paulo e de diversas regiões do país. O enterro de Martins se transformou em uma grande manifestação contrária à violência policial empregada contra os grevistas. Lembrando que naquela época não havia direito à associação e muito menos direito à greve, então por isso eles eram severamente reprimidos. Dezenas de fábricas tiveram suas atividades paralisadas. Em 12 de julho, os padeiros, leiteiros e funcionários de companhia de gás e iluminação aderiram ao movimento e a cidade de São Paulo amanheceu sem leite, pão, energia e transporte público. Estima-se que entre 50 e 70 mil trabalhadores tenham participado da greve geral. Grevistas reivindicavam aumentos salariais de 20% e jornadas de 8 horas de trabalho diário, direito à associação e liberdade para os grevistas presos. Diante da força do movimento e da organização dos trabalhadores, o governo e as indústrias tiveram de negociar. Concordaram em não punir os grevistas e prometeram aos operários melhores salários e condições de trabalho. Mentira! No entanto, os compromissos não foram cumpridos, provocando novas greves nos anos que sucederam, 1919 e 1920. Nós vamos ter ali um grande movimento também nas artes plásticas e na literatura. O modernismo foi um importante movimento de renovação das artes plásticas e da literatura, que se desenvolveu no Brasil a partir dos anos 1920. Esse movimento cultural teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna, realizada em 1922 na cidade de São Paulo. No evento,
Destacavam-se artistas como os escritores Mário de Andrade, Menotti del Pitia, Oswaldo de Andrade, o músico Heitor Villa-Lobos, artistas plásticos como de Cavalcante, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Victor Brecheret. Os modernistas criticavam os valores estrangeiros adotados na arte brasileira. Para Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, por exemplo, essa crítica não significava isolamento. Pretendiam dialogar com o mundo e a partir das características culturais do Brasil. Aqui no Brasil, por muito tempo, havia uma cópia do que vinha de fora. Os modernistas queriam não simplesmente uma cópia, mas uma identidade brasileira. Poderíamos nos inspirar em movimentos artísticos de fora, porém dando a nossa identidade. Surgiu ali no meio também o movimento antropofágico, que era a gente consumia aqueles conhecimentos, as tendências literárias, arquitetônicas, nas artes plásticas, e a partir disso criávamos o nosso. Antropofagia vem da gente comer o semelhante. No caso, a semelhança ali era a cultura. Então, consumia-se essa cultura de fora, mas a partir daí criávamos a nossa, não simplesmente uma cópia. Então, a valorização do nosso. Então, a partir da Semana da Arte Moderna, vai se ter uma grande valorização das coisas produzidas no Brasil. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários. Recapitulando que essa aula foi basicamente um áudio explicativo sobre o conteúdo, essa parte da República das Oligarquias. Em breve teremos mais, né? Porém, agora foi só uma parte. Essa aula foi baseada no capítulo 2 do livro Historiar, de Gilberto Cotrim e Jaime Rodrigues. Então, quem tem esse mesmo livro pode acompanhar. E mesmo quem utiliza outro livro, o conteúdo é o mesmo. Claro que depende do autor, o escritor vai usar palavras um pouquinho diferentes, mas a base é a mesma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um likezinho. Se possível, se não for inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida, como eu já falei, deixe nos comentários. Até uma próxima. Valeu, falou, tchau e bons estudos!